Bom dia, estamos iniciando mais um jornal e o assunto de hoje é a ponte do Alto Rolante. Eu vou falar um pouco de onde ela era situada e como que ela caiu e em que dia ela desabou também. A ponte é situada no Alto Rolante, no quilômetro 18 da ERS 239. Ela desabou no dia 24 de novembro de 2010, numa quarta-feira, às 8 horas da manhã. Essa ponte foi mandada construir pelo engenheiro José Barbosa Gonçalves no governo do presidente Antônio Augusto Borges de Medeiros em 1907. Essa ponte tinha a capacidade para 10 toneladas, mas após o acidente, quando a ponte desabou, não sei quem tirou, se foi a prefeitura ou vândalos, por qual motivo foi retirada a placa que indicava a capacidade que a ponte sustentava e foi jogada debaixo da ponte. Eu vou falar um pouco sobre como a ponte desabou. A ponte ela desabou quando passava uma carreta com carga de madeira que era conduzida por Valdecir Antônio da Rosa, que tinha 38 anos na época. Após a queda da ponte, o que mais nos faz chamar a atenção é que estava escrito na cabine do caminhão a frase "Deus é fiel", que de certa forma nos faz acreditar que isso teria acontecido como se fosse um milagre, porque apesar de ele ter sofrido um acidente que seria, digamos, grave, ele poderia ter morrido, coisa assim, ele não se machucou gravemente. O motorista conta que quando ele estava passando na ponte, ele sentiu a ponte estalar e logo após isso o caminhão começou a voltar para trás. Foi quando a ponte Conforme o motorista explica, o caminhão estava com 30 toneladas, ou seja, mais que o dobro do que a ponte suportava, que eram 10 toneladas, quando o condutor passava por cima da ponte no momento. Depois do desabamento da ponte, então, já tinha aproximadamente 103 anos, ou seja, já era uma ponte centenária, que foi no ano de 2010, surgiram os problemas, tanto para a população local do Alto Rolante, como para as outras pessoas que passavam por ali, seja de carro, de ônibus. Após isso, surgiram os problemas. Então, como primeiro problema mais complicado foi a falta de água para a população alto-rolantense, pois com o desabamento da ponte, quebrou o cano que fornecia água para a população. Então a população local ficou sem água naqueles dias ali e tal. Também teve problemas para a população passar de um lado do rio para o outro, né? Porque, ou seja, de um lado só tem casas, do outro lado tem os comércios, trabalho, coisa assim. Então a população tinha problemas para comprar mercadorias, para ir trabalhar, sendo que eles tinham que usar atalhos longos. E também impossibilitou a circulação de veículos pelo local ali. Então o Dyer ele encontrou uma possível solução para isso, que seria meio complicado, meio longe, né? Mas era um atalho de aproximadamente 8 quilômetros em estrada de chão batido em péssimas condições no trecho entre linha Reichert e linha Petri. A Mônica foi até o local e nos trará mais informações sobre o acontecimento. Nos mostrará como está a ponte antiga e falará um pouco sobre a construção da nova ponte que iniciou depois do desabamento da ponte antiga no Alto Rolante. Bom dia. Como foi falado no início do jornal, a queda da ponte do Alto Rolante causou muitos transtornos para os moradores da comunidade. E a única solução encontrada até então foi o atalho
pela linha Petri e linha Reich, mas depois foi encontrada até uma outra solução, que foi o aceleramento da construção da nova ponte, que teve até um atraso relativamente grande por causa que a estrutura foi feita errada. E como eles tiveram que arrumar, atrasou ainda mais e só prejudicou os moradores, porque causou ainda mais problemas. Depois de quase 3 anos após a queda, a ponte centenária continua a mesma coisa, ou seja, com apenas uma parte da estrutura em pé. Ela foi, digamos assim, abandonada, porque ninguém até hoje se interessou em fazer uma reforma. De certa forma, usando a lógica, dá para entender, porque ela não aguentaria outra vez a passagem de veículos de grande porte por cima dela, pois, como ela é feita de madeira, não aguentaria mais do que a sua capacidade, que era de 10 toneladas. Voltando ao assunto da ponte nova do autorolante, ela custou ao governo mais de R$1.300.000. E por conta do atraso relativamente grande, que eu falei anteriormente, ela demorou quase 2 anos para ficar pronta. E como ela foi feita totalmente de concreto, sua capacidade é de 40 toneladas, ou seja, 4 vezes a capacidade da antiga ponte, que era de 10 toneladas. Ainda durante sua construção, os moradores do Alto Rolante tiveram um pouco de dificuldade ainda para atravessar de um lado ao outro da localidade. Porque, como foi falado anteriormente pela Luciane, de um lado existiam as casas e do outro lado os comércios. Então foi encontrada uma solução até inusitada, que foi a construção de 2 rampas, uma em cada lado da ponte, para a passagem de motos e bicicletas e pessoas a pé também, o que possibilitou uma facilidade para os moradores, de certa forma. Quando ela foi entregue em 2012, finalmente houve aquela sensação de alívio para todos os moradores, porque chegou ao final a dificuldade para atravessar de um lado ao outro, fazer desvios e tudo aquilo que dificultou todos por aquele período de tempo que estava sendo construído. Chegamos aqui com o final de mais uma edição do Jornal da Turma 311. Esperamos que tenham gostado do assunto abordado e agora vocês irão se divertir um pouco com os erros de gravação. Até logo! A ponte custou ao governo mais de R$1 milhão. Eu tô gravando. Bom dia, meu nome é Luciane. Nosso trabalho é sobre a ponte do Alto Rolante. Essa ponte desabou no ano de 2010, quando um caminhão Eu esqueci. Agora vamos falar um pouco sobre a ponte centenária. Eu já falei sobre isso. Por que tu me avisou antes? Tá gravando? Bom dia, estamos começando mais um Jornal da Turma 311 e eu vou falar um pouco sobre a ponte nova do Alto Rolante. Ai, que droga! Sabe o que a gente pode falar agora? Ai, meu Deus, já tá gravando. Errou! O desabamento da ponte causou muitos transtornos para a população, altos rolotenses, quando... Ai, gravei tudo errado. Ai, meu Deus, esqueci o que eu ia gravar. Chegamos aqui ao final de mais um Jornal da Turma 311. Esperamos que tenham gostado e agora vocês irão se divertir. Tá vendo? Eu tô gravando vídeo, meu, que droga! Eu vou ter que gravar tudo de novo! E essa música não para! Chegamos ao final de mais um Jornal da Turma 311. Esperamos que tenham gostado
E agora vocês irão se divertir com os... Quem é que tocou essa porcaria aqui? Eu só pedi pra ele desligar a música, não precisava disso também. Que droga, menino. Puxa vida. E ainda tá gravando essa droga.